No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a igreja que não serve. Nós vemos, irmãos, que Jesus por 3 anos e meio chamou para si 12 discípulos. E esses 12 discípulos ele trabalhou com eles 3 anos e meio para moldar o seu caráter, moldar a sua índole, né? São 12 discípulos, um diferente do outro, porém que mais tarde seriam os 12 apóstolos. Então nós vemos que Jesus passou um grande tempo lapidando eles, moldando eles, porque dentro deles havia uma ânsia de grandeza, como em todo ser humano tem. E Jesus sabia que a igreja que ele estava formando, que ele estava edificando, era necessário que os discípulos e que os líderes que ficariam no lugar de Jesus tivessem a sua vida moldada no padrão de Deus. E nós vemos em Mateus capítulo 18, versículo 1, quando há uma discussão entre eles e eles perguntam quem é o maior. Capítulo 18 de Mateus. Eu quero convidar você, eu sei que muitos vão estar ouvindo esse vídeo no trabalho, outros vão estar ouvindo em outros lugares, mas o que eu gostaria de pedir para você, do fundo do meu coração, é que você lesse comigo a Bíblia. Todos os textos que nós estaremos meditando e abordando vai passar embaixo aí do teu vídeo. Se você puder, pegue a tua Bíblia, confira aí, entre nessa palavra aí, aprenda, vamos aprender mais da Bíblia. Confere aí se está batendo o que eu estou falando, se realmente o que eu estou pregando é a Bíblia ou se eu estou sendo um herege. Então, cuidado com isso, porque isso é fundamental para o nosso relacionamento particular com Deus. Que esses vídeos, eles criem em você o desejo de ler a Bíblia, porque essa é a minha intenção, que Deus te alcance, né? Então, no capítulo 18 de Mateus, a Bíblia diz que os discípulos estão entre eles conversando e entre eles e sai essa pergunta: quem é o maior? Havia uma preocupação, quem entre nós é o maior? Aí Jesus, quando vê isso, e a Bíblia diz que ele pega uma criança e ele diz assim para os discípulos: se vocês não se converterdes e se tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino. E aí, só que ele está falando isso para os discípulos. Se vocês não se converter, o que é conversão, ou o que é se converter, é mudar o sentido, é mudar o rumo. Quando alguém se converte, muda-se tudo, toda a vida. Então Jesus está dizendo: da forma que vocês estão pensando, do jeito que vocês pensam, que o reino do céu é o maior, dará ordens, o maior no reino dos céus é aquele que manda. Não. Jesus está dizendo: se vocês não se converter e se tornar como uma dessas crianças, de modo nenhum entrareis no reino. E você vê isso também em Mateus 20, quando a mãe dos filhos de Zebedeu chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, permita que um dos meus filhos sente a tua direita e outro à tua esquerda. Olha o pensamento dessas pessoas, olha aí a condição de entendimento que eles têm. Então Jesus disse: vocês por acaso eles podem beber o mesmo cálice que eu vou beber? E aí Jesus, ele fala no versículo 26, no capítulo 20, versículo 26, ele diz assim: aquele que quiser ser grande no reino dos céus, seja o vosso serviçal. Aquele que quer ser grande, sirva o outro. É isso que ele está ensinando. Sabe, meu irmão, minha irmã, que nós achamos interessante. Nós começamos a analisar quanto que as coisas do reino são diferentes. E é esse evangelho que tem que ser pregado, tem que ser ensinado. Jesus moldou o caráter deles. Jesus está moldando o caráter deles. Em 1 Pedro 5,5, Pedro está dizendo assim, ó: sede sujeitos uns aos outros e revestivos do quê? Da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Isto é evangelho. O soberbo não tem chance com Deus. O orgulhoso, o presunçoso não tem chance com Deus. O evangelho de Jesus é esse: humildade. Humildade. E aí ele ensina, e ele traz para os discípulos quando ele lava os pés dos discípulos. Lembra quando ele tirou sua roupa, cingiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos?
E aí o que acontece é que quando chega Pedro, a vez de Pedro, o Pedro diz assim: Senhor, não sou digno que o Senhor lave meus pés. E o Senhor disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Depois de lavar a todos, limpar os pés de todos, ele veste novamente a sua roupa e ele se assenta. E aí ele diz assim para os discípulos: se eu sou Senhor e Mestre, como vocês dizem, e eu sou, lavei os pés de vocês, faça isso também uns com os outros. O que ele está ensinando aqui? Ele está ensinando a servir. Ele está ensinando que a igreja, o papel fundamental da igreja é servir. E servir não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu só aprendo a servir a Deus, a servir as pessoas, quando eu de fato tenho um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando eu permito que Deus molde o meu caráter, como Jesus fez com os 12 discípulos. E aqui a gente tem um exemplo muito claro disso. Foram 12 discípulos. 2 deles se destacam mais. Quais foram? Pedro e Judas. Aí você vê que Jesus tratou de igual modo com os dois. Os dois, de certa forma, têm os seus problemas, a sua índole, o seu temperamento. Pedro era mais afoito, Pedro era aquele que estava sempre disposto a fazer e, claro, errava muito mais. Mas o Judas aqui é o intelectual, Judas é o inteligente. Judas é aquele que tem dos discípulos, o que tem um grau de instrução melhor é Judas. Qual é a diferença de Judas e de Pedro? Que um se deixa ser moldado e o outro não. Então Judas recebeu todos esses ensinos que todos os outros receberam. Só que ele decidiu não levar para a sua vida. Assim é o Evangelho. O Evangelho precisa nos moldar. Mas eu preciso me deixar ser moldado. Porque o Espírito Santo, para viver dentro de mim, ele vai precisar moldar a minha vida. Senão não tem como ele ter comunhão, ele está dentro de mim. Então nós vemos, irmãos, que a humildade é algo que está impregnado no reino. Não tem como eu estar envolvido no reino se eu não sou humilde. Olha o que é interessante em Mateus capítulo 20, versículo 28. Olha o que interessante. Jesus está dizendo assim, ó: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. É isso aqui que quebra muito doutor, né? É isso aqui que quebra muito líder religioso, que estão enchendo os bolsos, que estão vivendo uma vida de luxo, porque prega-se e ensina o Evangelho que atrai riquezas, enquanto o Mestre, aquele que morreu na cruz por nós, está dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A Bíblia diz: melhor é dar do que receber. Só que isso é Evangelho. O que se prega aí, que sobre orgulho, sobre vaidade, soberba, presunção, isso não é Evangelho. Porque o primeiro a servir, a dar o exemplo, tem que começar pelas nossas lideranças. Se os nossos líderes não darem o exemplo de como servir, os nossos liderados nunca vão aprender a servir. E aí nós temos um monte de gente, e eu conheço muitos pregadores, pastores, soberbos, orgulhosos, pessoas que acham que por ter um dom ou porque tem uma habilidade são melhores do que os outros. Pessoas que, para ir à igreja de Deus, eles estabelecem um monte de regras e um monte de normas. Pessoas que, para pregar a palavra, cobram um cachê absurdo. E aí dizem o quê? Que amam a Deus. São amantes de si mesmo. E a igreja que não serve, como diz o texto aí, não serve, pronto. A igreja que não aprendeu a servir com Jesus não serve, está se enganando. E eu não estou falando de denominação, porque eu sou a igreja de Cristo. Paulo diz, nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós. E aí eu começo a olhar falar para você, meu irmão, minha irmã que está aí me assistindo neste momento. Olha aqui o que diz a Bíblia aqui em Atos 2:42, olha o modelo da igreja primitiva. Olha o que diz o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas faziam sinais pelos apóstolos. Todos os que criam tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo o que cada um tinha necessidade. E perseveraram unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos e com alegria e singeleza do coração. E aí o que Deus fazia? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Sabe o que está dizendo aqui? Que eles tinham tudo em comum. O sentimento que havia num havia no outro. E aqui eu preciso diferenciar, e como falando da igreja, dos líderes e dos liderados. Porque é uma via de mão dupla, irmão. Ou seja, o evangelho que eu prego para você, o que eu ensino para você. Se eu como líder vou dizer para você, você tem que amar, eu tenho que dar o exemplo como líder. Se eu digo para você, você tem que ser um dizimista, eu tenho que ser dizimista e fiel a Deus. Eu tenho que ser o exemplo, e Paulo vai dizer a Timóteo sobre o diácono e sobre o presbítero, ou sobre o bispo, que é o mesmo pastor. Paulo está dizendo que eles precisam servir. Só que eles precisam ser pessoas com uma índole boa, eles precisam ser tratados, porque eles precisam dar o bom exemplo, primeiro para os que estão de dentro, depois para os que estão de fora. Está falando aqui de uma vida íntegra. E aí que eu começo a entender, irmão, que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Todos tinham tudo em comum, ninguém tinha necessidade de nada. E aí eu pergunto, a igreja de hoje sabe como servir uns aos outros? Ou será que a igreja serve só aqueles que são mais chegados? E olha o que diz o texto aqui, eu quero ler com você, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4 e o versículo de número 24. Capítulo 4, versículo 34 de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz o texto aqui, meu irmão. Não havia entre eles, pois, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendiam e traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, aqui há um verdadeiro sentimento da igreja primitiva. Você não vê aqui em momento algum alguém rico, alguém podre de rico e outras pessoas passando necessidade. Eles tinham um sentimento que tinham tudo em comum. E aqui eu volto a falar sobre os líderes e sobre os liderados. E hoje, quantas igrejas, quantos líderes religiosos que moram em mansões, que têm o melhor carro, pregadores hoje que vivem uma vida de luxo, cobram um cachê que você não dá para você entender. Eu e você como pessoas normais, vemos que as pessoas estão obcecadas por dinheiro, se prega por dinheiro, se canta por dinheiro, e aí nós vemos que a igreja deixou de servir. Por que a igreja precisa voltar a servir? Porque o evangelho é servir. O evangelho é servir. E se nós pecarmos aqui, meu irmão, esquece vida eterna, esquece salvação, esquece. Porque o papel fundamental da igreja é servir. E se ela não servir, para Deus ela não serve. E aí, meus irmãos, nós vemos que quando Paulo, acabei de dizer, falou sobre os diáconos em 1 Timóteo, o que é um diácono? Servo. É aquele que é chamado para servir. E esta igreja aqui de Atos também tinha problema. Capítulo 6 de Atos. Diz a Bíblia que houve uma contenda porque os que estavam de fora olharam para a igreja e viram que as viúvas não estavam sendo cuidadas pela igreja. A igreja não estava cuidando das viúvas. Claro, o evangelho estava se expandindo, estava crescendo. Os discípulos e apóstolos estavam pregando, sim, a palavra do reino. Mas chegou um momento que as viúvas não estavam tendo aquela devida atenção. E aí houve uma contenda. E é aqui que entra o papel do diácono na igreja, onde os discípulos se reuniram e disseram: vamos eleger homens cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para que nós impomos sobre eles esse importante negócio. Você vê que a igreja primitiva começar a filmar, começa a aparecer esses filhos de Nabucodonosor aí. A igreja primitiva, ela tinha uma preocupação em servir, porque eles estavam dizendo, não tem condições de nós pregarmos o evangelho e servirmos a mesa. Ou seja, eles não isolaram a parte social. Havia uma preocupação na parte social, meu irmão, e isso é fundamental, porque a gente se engana achando que a gente prega, que a gente canta. Se nós não servirmos uns aos outros, irmão, você está perdendo tempo, eu estou perdendo tempo.
Olha o que Tiago diz aqui, ó, no capítulo 1, versículo 27. Olha o que a palavra diz. A religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A religião pura, a perfeita. A igreja primitiva cuidava. Paulo, nas suas cartas, se você for ler, ele trata de homens, ele trata de mulheres, ele trata de viúvas, ele trata de servos, ele trata de senhores, ele trata de tudo. Por quê? Porque ele entende que a igreja é um corpo e a igreja tem que aprender a servir. Ou seja, na igreja, ela não pode haver acepção de pessoas. Não, porque eu dou um dízimo mais alto, eu dou uma oferta mais alta, porque o irmão ali é mais importante, porque a irmã ali é mais importante. Não, a igreja não pode se portar desta maneira. E aí eu começo a ver a diferença do reino de Deus, e eu quero deixar isso para você hoje. O reino de Cristo se assemelha-se à humildade. O reino de Satanás se assemelha-se à soberba. A igreja que serve, está servindo, está adorando a Deus, está sendo humilde em servir uns aos outros. A igreja de Satanás é soberba e presunçosa. Diz um grande historiador que o único sentimento que nos assemelha a Satanás é o orgulho, soberba. Então, uma igreja que não serve, uma igreja que faz acepção de pessoa, uma igreja que não cuida uns dos outros, está pecando no primeiro mandamento. Lembra que Jesus disse: 2 mandamentos vos dou, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, certa feita, disse aos discípulos: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu vos digo, amai os que vos perseguem, amai os vossos inimigos, porque se você amar quem te ama, que recompensa você vai ter? Os publicanos, os pecadores, os fariseus fazem o mesmo. Essa é a diferença do Cordeiro, a diferença da igreja do Cordeiro, é que ela é humilde ao ponto de servir. Irmão, para um judeu, lavar os pés era uma honra. Quando um judeu ia visitar o outro, era uma honra que o servo vinha e lavava os pés do convidado. Isso era dizer: eu estou te honrando porque você para mim é importante. Jesus, quando lava os pés dos discípulos, está dizendo: eu sou mestre. No olhar de vocês eu sou a pessoa mais importante, mas eu sou servo. E Paulo diz em Filipenses 2 que Jesus foi servo, tomando forma de servo, morreu por nós. Não, ele não assumiu o lugar, ele não quis usurpar e tomar o lugar de Deus. Ele tomou a forma mais baixa para nos mostrar e nos dar um bom exemplo. E eu pergunto para você que está me ouvindo: você tem servido? Você tem se preocupado com as pessoas? Porque a questão de servir é muito importante. A igreja tem que trabalhar isso aqui. Quando eu sirvo alguém, eu preciso me doar. Ninguém serve ninguém no tempo que lhe sobra, meu irmão. Eu não consigo servir a ninguém se eu disser para você: eu só posso te ajudar quando eu tenho tempo, porque o servir gasta tempo. O servir me faz abrir mão da minha vontade para te servir. Isso aqui não é para os obreiros, para os membros, isso aqui é para mim também. Eu preciso servir. Se um dia nós chegarmos a um ponto de dizer: eu não consigo servir mais ninguém, meu irmão, acabou. Acabou, porque o evangelho é isso, o evangelho é servir uns aos outros. O evangelho não é eu me beneficiar e dizer: não, todo mundo, eu cheguei num grau, eu sou pastor, eu sou isso, aquilo outro, como a gente tem visto aí, eu agora tenho que, as pessoas têm que me servir. É um orgulho, é uma vaidade, é uma soberba, a mesma soberba que havia nos discípulos, que Jesus precisou tratá-los durante 3 anos e meio, mesmo assim não se perdeu. Sabe, meu irmão, quando Jesus olha para a multidão e vê ela carente, e ela diz: ele diz: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Ele tem misericórdia da multidão. Sabe por quê? O que é misericórdia? É eu me colocar no lugar do outro. Eu só posso servir você se eu me colocar no teu lugar. O meu senso de justiça humano é podre. O meu, eu acho, eu penso, isso aqui para mim, Deus, não vale nada, meu irmão. Agora, se eu aprendo com Cristo a servir, eu não vou servir você porque amanhã você pode me beneficiar. Eu vou servir você porque eu tenho a marca de Cristo.
E João diz, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se eu digo que estou pisando nas pisaduras de Jesus, andando como Jesus andou, as minhas obras têm que testificar de Cristo. Eu tenho que ser a diferença. Por isso eu convoco você que está me ouvindo aí, meu irmão. Comece a servir as pessoas. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Comece a ser servo. Comece a ajudar as pessoas. E eu não estou falando ajudar pessoas que pode te recompensar amanhã. Eu não estou falando você beneficiar pessoas que vai amanhã ter condições de retribuir para você. Estou falando de você ajudar pessoas que não têm condições nenhuma. Pessoas que estão necessitadas e quem sabe que todo mundo já abandonou. A igreja precisa voltar a recuperar isso. A igreja precisa ainda ser vista como um agente de Deus na terra que fará toda a diferença. E eu só vou ser isto quando eu abrir mão do meu orgulho. Jesus conta uma parábola, e para encerrar aqui, ele conta uma parábola que se assemelha muito a hoje. Quando perguntaram para ele, Senhor, quem é o meu próximo? Como é que eu vou ajudar se eu nem sei quem é meu próximo? Sabe o que ele disse? Ele contou a parábola sobre o samaritano. Você já ouviu essa parábola? Olhe só a figura de linguagem que Jesus usa aqui. Ele diz que o homem foi espancado, os ladrões roubaram e bateram naquele homem e deixou ele caído no chão. Só que para surpresa dessa história, qual é a primeira pessoa que aparece à beira do caminho? O sacerdote. Você sabe qual a importância do sacerdote? Naquele tempo, o sacerdote era a pessoa mais importante da congregação. O sacerdote era aquele que era um homem de Deus, era visto como a maior autoridade eclesiástica daquele tempo. Sabe o que o sacerdote fez? Olhou para o homem caído, olhou meio de longe, sabe? Não vou me envolver com isso aqui é mais um. E ele foi embora. Por incrível que pareça, na mesma rua passava quem? O levita. Estava indo para o culto adorar. Estava indo para o culto cantar e dançar. E o que a Bíblia diz? Olhou, fez do mesmo jeito que o sacerdote. Não compensa me envolver com essas pessoas aqui. Não dá ibope. Cuidar de pessoas não dá ibope. O que ele fez? Ele continuou e foi para o templo. Aí a Bíblia diz o quê? Que veio um samaritano. Olhou, sentiu misericórdia ou compaixão, tratou as feridas ali na medida do possível, colocou sobre o seu animal, o cavalo, o jumento que estava ali, e levou até um lugar para que cuidasse daquele homem. E ainda pagou, dizendo, vou deixar um valor pago, se esse homem gastar mais, quando eu voltar eu pago o que ele gastar. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? O sacerdote e o levita está dizendo assim, são pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que estão dentro do evangelho, mas nunca aprenderam a servir. São pessoas que acham que tem um cargo, acham que porque Deus lhe beneficiou, ou quem sabe até mesmo ele conquistou alguma coisa, ele acha que não precisa servir mais. E eu te digo para você, meu irmão, o dia que eu não servir, não puder servir alguém, que Deus nos tire, que Deus me tire desta terra. Porque o evangelho é isso. Quem sabe, meu irmão, você faz muito tempo que não sabe o que é servir alguém. E servir, como eu estou falando aqui, não é querer nada em troca. É sentir a alegria de poder ajudar o outro. Isso aqui, meu irmão, não tem preço. Isso aqui o Espírito Santo testifica. Você pode pregar, você pode cantar, você pode falar línguas estranhas, você pode ser ou sacerdote, ou levita. Mas se você não aprender a servir as pessoas, o teu louvor, a tua pregação, para Deus não é nada. Você pode impressionar multidões. Eu posso vir aqui fazer o meu melhor vídeo, expressar o meu conhecimento que eu não tenho. Eu posso chegar aqui e querer mostrar para você que eu sou o cara. Só que se eu não servir para Deus, não é nada. Para Deus está olhando para mim dizendo assim, é mais um hipócrita. Porque está pecando no principal mandamento. E eu quero servir. Eu quero poder, Paulo disse, eu me gastei, me deixarei gastar pelo Evangelho. É isso aqui que é Bíblia. É isso aqui que é Evangelho. Você cuidar da tua família, você poder cuidar das pessoas que precisam da tua ajuda. Você poder tirar do teu tempo, porque quando a gente fala de ajudar, as pessoas já pensam que é dinheiro. Irmão, nem tudo é dinheiro. Quantas pessoas precisam de ouvidos para que eles possam falar? Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas que estão vivendo aí, meu irmão, de tantas formas.
porque as pessoas pararam de se comunicar, porque está faltando profetas, está faltando pessoas, sacerdotes de Deus, que digam: oh, meu irmão, pode falar o que está sentindo, eu estou aqui para te ouvir. Sabe, meu irmão, é isso que está faltando para a igreja, e eu sou igreja, eu tenho que melhorar isso. E eu me disponho agora a pedir: Senhor, me ajude a servir. Quando você aprender isso aqui, eu sei que muitos têm feito isso. Quando nós, como igreja, aprender a fazer isso, a servir, nós vamos deitar na nossa cama, colocar a cabeça no travesseiro e vamos ver que nós sentimos aquela paz, sabe? Aquela paz de poder dizer: fiz o que podia ter feito. E eu pergunto para você está servindo? Você está ajudando as pessoas? Você tem prazer em ajudar as pessoas? Melhor dar do que receber. E eu deixo essa frase para você, o que Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Seja você e eu uma pessoa que esteja pronta a servir. E se por acaso até aqui eu não tenho feito, Senhor, me ajude a servir, porque é a marca de Cristo em nós, é o servir. Humildade sempre. Aonde eu for, eu posso impressionar pessoas da terra, mas se eu não tocar o coração de Deus com as minhas atitudes, eu não sou ninguém. Compartilhe esse vídeo, meu irmão. Nos ajude a divulgar esta palavra de Deus. Nos ajude a fazer com que esse canal cresça. Como eu disse, vamos aprender a Bíblia, leia a Bíblia, acompanhe os versículos aí, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. A igreja precisa voltar a servir. Deus te abençoe.